Bom dia, tudo bem, meninas? E aí, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, que tenham tido aí uma ótima noite, tenham acordado aí com disposição e descanso para seguirmos juntas em mais um dia pela gratidão. E o tema que eu trago hoje é algo assim que eu já, tive curiosidade de estudar e ler já há algum tempo, e eu tive dificuldade de compreender quando eu ouvi as pessoas falar, né? E eu aprofundei um pouco e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre isso, que é o soltar, né? Que é o poder do soltar. Quando eu ouvi a primeira vez falar soltar, né? Que a gente precisa soltar as coisas, né? Que às vezes a gente fica ali muito agarrado, né? Quando você fica ali muito agarrado em alguma coisa que você quer, e às vezes você trava, você segura, né? E aquilo não flui, aquilo não acontece, aquilo que você espera, né? Que funciona como assim? É como se você quisesse muito algo, muito, muito, e você colocasse muita força naquilo, e você, ao colocar muita força, você, ao contrário de estar fazendo aquilo funcionar, você estivesse travando. Né? Para a gente falar assim, é algo meio complicado de compreender, é algo que você precisa vivenciar, sentir. E o dia que você conseguir fazer isso, né, soltar as coisas, mas não significa o soltar, ele não está ligado a não agir, a não fazer, muito pelo contrário. O soltar, eu consegui compreender a analogia do soltar como a analogia da fé, que também está ligada à gratidão, porque eu acredito que a gratidão, ela acaba sendo uma fé, né? Que a gente tem falado muito aqui sobre agradecer antes de acontecer, né? Quando Jesus disse, né? Se você tiver a fé do tamanho de um caroço de mostarda e você falar com aquele monte, né? Para ele se mover, ele vai mover. Então, o que que é o soltar, que eu compreendi como soltar, né? E eu ouvi alguns vídeos, teve uns até que disse assim, né? Teve um exemplo assim: se você coloca um bolo no forno e você fica de minuto em minuto abrindo o forno para ver se o bolo cresceu, se o bolo assou, parece que o bolo não assa. Se você larga o bolo no forno e você vira um pouquinho, quando você olha, o bolo já se queimou. Leite já funciona também da mesma forma. Se a gente coloca um leite no fogo e fica lá do lado do leite, olhando o leite ferver, olhando, 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 o leite parece que não ferve. Quando você vira as costas, o leite ferve, o leite derrama. Quase que funcionaria assim. Se você ficar muito em cima, você quer algo. Você coloca energia o suficiente, né? Você coloca energia, você dedica. E você solta acreditando, né? Já agradecendo e já acreditando que aquilo vai acontecer. Não é soltar, tipo, eu não tô nem aí, isso não vai dar certo. Não é assim, né? Coloca sua energia e solta, ficando despreocupado. Você já observou que quando você vai fazer alguma coisa, né, você tem algo especial para fazer, seja lá uma prova, seja lá, eu era muito assim, né? Já consegui me organizar, controlar muito, mas ainda sou. Aí você fica tão preocupada, você coloca tanta força naquilo, e você na hora fica muito desesperado, fica nervoso e dá um branco e não sai. Seria mais ou menos assim. E sabe aquelas pessoas que são desligadas, despreocupadas, às vezes você que esforçou, pôs tanta força e não conseguiu o resultado daquela pessoa que não preocupa muito, né? Não quer dizer que ela faz, só porque ela não coloca aquela pressão que você está colocando, né? E é isso que eu queria ver se vocês conseguem dar uma luz e compreender um pouco. É um assunto muito interessante de você estar buscando também. É, e outros, né? Outros fontes, né? Que falam sobre isso para você entender um pouco. E outro exemplo, né, que uma outra analogia que eu fiz sobre essa questão do soltar, que eu acho também que é muito interessante, é a questão do namoro, né? Você já viu aquela pessoa que quando tá namorando, ela fica tão grudada em cima da outra, que ela fica o tempo todo em cima, o tempo todo atrás da pessoa, o tempo todo ligando, o tempo todo mandando mensagem, e a outra pessoa não quer, põe tanta pressão que a outra pessoa, eu já passei por isso. A pessoa põe tanta pressão que você nem quer mais, você quer largar, né? Você sai fora, você não quer. Seria mais ou menos isso também, né, na vida. E qual seria o exercício prático que eu queria trazer para vocês hoje, né, desse exercício aí, que tá ligado no exercício da gratidão de hoje? Você tem alguma coisa assim que você tem colocado muita pressão, que você quer muito, que você tem dedicado, tem feito a sua parte, né? Você tem semeado a semente aí mas não flui, não tá indo. O exercício que eu queria fazer com você hoje é de você soltar. Você já semeou? Agora solta. Solta, acreditando e agradecendo, né? Faça o exercício da gratidão. Obrigada por isso.
como diz a Simone, né? Visualize isso sendo feito, mas solta, tira da mente, não fica toda hora lembrando. Deixa eu olhar se deu certo, deixa eu olhar. Não fica toda hora indo lá cutucar. Outra analogia boa de fazer sobre isso, outro exemplo bom, é com a planta. Se você vai lá e planta uma plantinha, né? Ela começa, toda hora você vai lá futucar a terra para ver se a sementinha já começou a brotar. A semente não brota. Quando você põe a semente na terra e não olha, você vai lá um dia, 2 dias, você já vê a sementinha, né? Até mesmo a mudinha, se a gente ficar toda hora indo lá cutucar para ver se a mudinha tá brotando, se tá enraizando, ela não pega. Então, a gente precisa aprender a soltar. Coloca a sua energia naquilo que você importante que você está fazendo. Hoje o exercício é esse, né? Foca em alguma coisa. Coloca a sua energia e solta o resultado. A gente precisa fazer isso também com a questão do dinheiro, gente. Às vezes a gente está semeando, está fazendo a nossa parte, está trabalhando, mas a gente está focando demais, está colocando muita pressão, né? Tá com aquela preocupação doida, com aquela coisa. Tira um pouco a atenção também daquilo, né? E esse soltar também, gente, é na gente soltar confiando que vai ter o resultado melhor possível. E se no meio do caminho desse resultado vem uns desafios, você vai harmonizar com esse desafio, vai falar que é um crescimento, que é um aprendizado. E aí, vamos fazer o exercício de soltar hoje, gente? Me conta aqui, façam e me conta aqui a experiência de vocês. Eu vou contar que eu já fiz, né? Teve uma época que eu tava vivendo uma preocupação muito com a questão financeira, uma dificuldade muito grande, que foi quando meu filho foi para a faculdade, né? E eu falei assim: não vou mais me preocupar com isso, eu vou soltar isso. Eu já fiz o que eu podia fazer. Senhor, eu já fiz o que eu podia fazer, agora eu não vou mais olhar para isso. E tirava, toda hora que vinha na minha mente, eu falava: tá entregue, tá entregue, tá entregue. Eu só falava assim, só pensava assim: não vou mais voltar nisso. E as coisas fluíram, e fluíram de uma maneira tão boa, tão leve, né? As coisas ficam mais leves quando você faz isso, né? A vida fica mais leve, gente, é maravilhoso. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Tenham todas um excelente dia.